Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando verdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é sabadão da terceira semana da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, no terceiro sábado do tempo da Páscoa, nós estamos encerrando o discurso do Pão da Vida, o capítulo 6 do Evangelho segundo João. Mas hoje, na qual em todo o mundo estamos celebrando a festa de São Marcos, em toda a Santa Igreja é o Evangelho segundo São Marcos, na qual nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo manifestando aos 11 e enviando-os com poder e autoridade. E no final anuncia a sua glorificação. Nós vemos a manifestação do Senhor aos 11 e enviando-os com poder e autoridade, e depois anuncia a sua glorificação. É no Evangelho segundo São Marcos
que nós estamos celebrando hoje São Marcos. Mas eu estou fazendo aqui, concluindo o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, na qual nós iniciamos na sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Vimos 2 sinais de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 vezes ele dizendo eu sou, e o discurso pão da vida. Vimos a transubstanciação, que do que era pão, a substância se tornou o corpo, do que era vinho, se tornou o sangue, se tornou o corpo e o sangue de Cristo Senhor. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós vimos no discurso do pão da vida a transubstanciação. Do que era pão se tornou o corpo de Cristo, do que era vinho se tornou o sangue de Cristo. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus dizendo: quem comer de minha carne e beber de meu sangue viverá eternamente. É quem receber o corpo e o sangue de Cristo, estiver revestidos da palavra de Deus, tem a vida eternamente. Que todos se revistam da palavra de Deus e comam do pão e bebam do cálice, comam do corpo e do sangue de Cristo e tenham a vida em Deus. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encerrando o capítulo 6 do Evangelho segundo João, neste terceiro sábado do tempo da Páscoa, muitos lá disseram que as palavras do Senhor eram duras. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Porque as pessoas ali estavam de coração duro, não tinham fé, precisavam amadurecer na fé. E vemos que aqui, encerrando o capítulo 6 do Evangelho segundo João, estava os 12 discípulos do Senhor, na qual Judas o Iscariotes, aquele que o traiu o Senhor por 30 moedas de prata, e depois desesperou da misericórdia de Deus, não se arrependeu, ele estava aqui, que como nós estamos vendo. E vemos a conversa, porque os discípulos começaram a murmurar, e vemos o diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Por isso, nós vemos a psicologia aqui presente no Santo Evangelho, encerrando o capítulo 6 do Evangelho segundo João, que ele disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. É a psicologia, que quem se reveste da palavra de Deus é curado interiormente e é curado fisicamente. É a melhor terapia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é se revestir da palavra de Deus. E por isso Jesus já viu, mas há algum entre vós que não crê. Entre os 12 discípulos ele já via que alguns dentre eles não tinham fé. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia quem eram os que criam e quem o havia de entregar. Os 12 ali conosco, ele já sabia quem tinha fé, quem estava crendo e quem o iria entregar, que é Judas o Iscariotes, que entregou o Senhor por 30 moedas de prata, vendeu o Senhor, o Deus Salvador, por um preço de escravo. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E Judas era de uma família política, do Iscariotes. E depois ele não tinha fé,
O que ele fez foi trair o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E por fim desesperou da misericórdia de Deus, não se arrependeu. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Como comenta São Bento na regra, nos instrumentos das boas obras, nunca desesperar da misericórdia de Deus. E Judas o Iscariotes foi o que aconteceu com ele. Como é triste. E voltando na literatura do Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que o Senhor já sabia quem o ia entregar, já sabia quem tinha fé, quem estava crendo, então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com Jesus. E por quê? Porque os discípulos não tinham fé, porque eles não acreditavam. E depois, então, Jesus perguntou aos 12, que estavam os 12, as outras pessoas que foram retirando: quereis vós também retirar-vos? E vemos Pedro sempre o mais preocupado. A quem iremos, Senhor? Pedro responde com fé: só tu tens palavras de vida eterna. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta perícope, neste argumento de Pedro, Pedro já responde argumentando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador. Somente Ele tem palavras de vida eterna. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus acrescentou que ele escolheu todos os 12, instituiu todos os 12, e já argumenta falando de Judas o Iscariotes: contudo, moedas de prata, como é triste, vendeu por um preço de escravo um dos discípulos que o Senhor instituiu. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas. O dia presente é crer, é se alimentar da palavra de Deus, é receber o corpo e o sangue de Cristo Senhor, é se alimentar da palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, se alimentem do pão da vida e façam a vontade de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia.
porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, se alimentando do pão da vida. Estejamos revestidos da palavra de Deus, com os rins cingidos, como comenta São Bento. Estejamos se alimentando da palavra do Senhor, que as palavras do Senhor são Espírito e são vida. E estejamos orando uns pelos outros.